Numa sexta-feira que seria véspera de carnaval, reunião importante em Brasília. Os presidentes da Câmara e do Senado e o ministro da Economia se encontraram para avançar no entendimento sobre a votação de um novo auxílio emergencial e de propostas que vão dar sustentação a ele, como o Pacto Federativo, que teria uma cláusula de calamidade. O tão esperado anúncio ainda não veio, nem a confirmação dos valores. Mas o discurso mostra sintonia entre governo e Congresso. Há uma expectativa do Congresso Nacional, que é uma expectativa da sociedade, de que seja autorizado o auxílio emergencial. A nossa expectativa é, naturalmente, que haja um auxílio que seja suficiente para poder alcançar o maior número de pessoas, com a responsabilidade fiscal que é preciso se ter no Brasil, isso é evidente que nós precisamos ter essa observância fiscal. E nossa expectativa é que possamos ter no mês de março, abril, maio e, eventualmente, no quarto mês de junho, um auxílio emergencial. É fundamental que haja a possibilidade de uma cláusula de calamidade pública nessa PEC do Pacto Federativo, para que tenhamos condições para poder fazer a flexibilização necessária para que haja o auxílio no Brasil. Nós faremos o que tiver ao nosso alcance, conversando com os nossos líderes, os líderes da Câmara e do Senado, para que nos ajudem, todos juntos, possamos rapidamente influir e aprovar as pautas que o Brasil precisa, que a economia precisa, que o social precisa e que a saúde precisa. E nós estamos todos na mesma luta. É vacina em massa, auxílio emergencial o mais rápido possível e as reformas. Particularmente essa do marco fiscal, que garante que nós vamos enfrentar essa guerra sem comprometer as futuras gerações. O auxílio emergencial aprovado pelo Congresso para os trabalhadores informais, autônomos, desempregados e pessoas de baixa renda para enfrentar o primeiro ano da pandemia terminou em dezembro do ano passado. Junto com ele, terminou também o orçamento de guerra, que deu um cheque especial para o governo gastar mais para combater os efeitos da pandemia. Dados do Ministério da Cidadania apontam que foram 300 bilhões de reais para pagar o auxílio e que cerca de 70 milhões de pessoas receberam pelo menos um pagamento. O ano virou, o orçamento de 2021 ainda não foi analisado pelo Congresso e, segundo o governo, não há mais dinheiro para o auxílio. Pressionado pela segunda onda da pandemia e pela situação ruim da economia, o presidente Jair Bolsonaro falou nesta quinta-feira que negocia com o Congresso uma prorrogação para o benefício. A partir de março, 3, 4 meses. É o que está sendo acertado com o Executivo e com o Parlamento também. Porque temos que ter responsabilidade fiscal. Na Câmara, oposição e governo se dividem sobre o que é possível e o que é preciso dar. R$200 por 3 meses. Então, num auxílio que se gastou 300 bi, eles querem gastar 18 bi. O valor tem que ser de R$600 para a renovação do auxílio emergencial. E tem que ampliar o Bolsa Família. De um lado, nós temos uma preocupação real e concreta com a subsistência de pessoas que vivem de uma forma muito carente. E de outro lado, nós temos uma preocupação fiscal, até porque aquelas previsões relativas ao orçamento de guerra acabaram com o término do ano passado. Então é preciso agora ponderar, é preciso ter equilíbrio para que nós consigamos atingir as duas necessidades. Mas não há divisão política sobre a necessidade de mais essa ajuda para quem mais vem sofrendo com a pandemia. Nós podemos ter aqui entre nós e vamos travar no diálogo um debate quanto a valor, quanto a prazo de validade, quanto à extensão do programa, mas temos a unidade em torno de que um programa é necessário e é urgente e que o Brasil não pode mais esperar. Essa luta contra a fome e contra a pobreza, ela não é uma luta de partido A, B, C ou D, mas sim de toda a sociedade. Ela é uma luta para que todos possam enfrentar essa crise com dignidade. Só neste ano, os parlamentares apresentaram 69 propostas relacionadas ao auxílio emergencial. Uma delas, que prorroga o auxílio de R$600 até o fim da pandemia, é do deputado André Janones. Ele garante que há fontes de recursos para bancar o benefício e que é apenas uma questão de prioridades. O governo federal concedeu somente no ano de 2019 348 bi de incentivos fiscais, uma pequena porcentagem
desses incentivos, se direcionados para o pagamento do auxílio, já seria suficiente. Então, como se diz, né, governar é a arte de eleger prioridades. Nesta quinta-feira, respondendo a uma declaração do presidente da Câmara, Arthur Lira, de que uma solução para a questão do auxílio é urgente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a recriação do auxílio emergencial precisa estar atrelada a um novo orçamento de guerra, embutido no novo Pacto Federativo. Para o presidente da Câmara, a responsabilidade por uma alternativa viável para financiar a volta do auxílio emergencial é do governo e não pode faltar respeito a uma regra básica. Nada fora do teto. Não há possibilidade de a princípio, você fazer nenhum movimento que quebre as regras que nós mesmos criamos de legislação, a não ser uma pandemia, uma segunda onda muito grave, que aí o governo teria seus mecanismos para estartar.